Você acredita que os desejos do seu coração estão de acordo com a vontade de Deus? Como nós podemos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor? É o que nós vamos entender agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Nosso tema 7, oração e a vontade de Deus. Não sei se você tem o hábito de orar ou não. Não sei se você ora, já orou em algum momento. Ou você perdeu a vontade de orar. Talvez você esteja pedindo algo e isso não acontece. Como é que a gente pode equalizar aquilo que a gente deseja com a vontade de Deus? É que a gente vai aprofundar hoje, nosso guia de estudos Deus Me Ouve. Estamos no nosso 7º tema, semana que vem a gente termina, mas não tem problema. Você pode pedir seu guia de estudos e depois acompanhar todos os programas, porque todos estão gravadinhos. É isso mesmo, é só você acessar aqui, nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Isso mesmo, não deixe de pedir seu guia de estudos, não deixe de ser um aluno da Escola Bíblica, porque o nosso guia é oferecido gratuitamente, porque eles têm um patrocínio dos Anjos da Esperança. 3 maneiras simples para você receber gratuitamente seu guia de estudos. Vamos lá. Primeiro é mandando mensagem para o WhatsApp, é o 12982444449. Mandou, recebeu um link, preencheu, e aí pode escolher se quer o físico ou se quer o PDF. Vai receber aí na sua casa, pode ter certeza. Segundo, acessando nosso site, que é tá aqui, novotempo.com/Escola Bíblica. novotempo.com/Escola Bíblica. Lembrando que pega uma continha sua, porque vai precisar colocar uns dados. E fica tranquilo que aqui a gente segue a orientação governamental da Lei de Proteção Geral de Dados. Tá bom? Você também pode ligar, isso mesmo, só que daí tem que ser no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente e diga, quero receber o meu guia, Deus Me Ouve, pastor Gilmar falou lá no Escola Bíblica. Tá bom? Combinado? Pede. Quer mandar recados, abraço para a gente? Eu posso dizer para você que você pode. Aqui, olha lá. 12981091268, tá bom? Manda recadinho. Vamos mandar alguns aqui. Vamos lá, pessoal ligado com a gente. Meu nome é Ana Lúcia, assisto o programa todos os dias. Manda um alô para mim. Um abraço. Abraço, Ana. Olá, pastor. Não perdemos nenhum programa. Manda um alô para nós, Fábio e Arlete, aqui de Iguaí, na Bahia. Deus abençoe vocês. Eles que no mês de setembro fizeram aniversário de casamento. Um abraço para o Fábio e para a Arlete. Olá, pastor, quero registrar o quanto a Rede Novo Tempo tem feito bem na minha vida. Eu perdi meu querido na pandemia e hoje me conforto ouvindo as mensagens da Novo Tempo. Tereza Rodrigues de João Pessoa, na Paraíba. Tereza, que o Espírito do Senhor traga esperança e acalme seu coração nos momentos de saudade e encha o coração de esperança quando Jesus voltar e nós vamos encontrar os nossos queridos que vão levantar da sepultura para nós vivermos a eternidade. Eu sou Davi Fagundes de Faria, tenho 12 anos e todos os dias assisto Escola Bíblica com os meus pais. Davi, que legal, Davi, ter você aí, hein? Os pais é o Wallace e a Letícia, adoramos aprender de Deus. Manda um abraço para nós. Nós somos de Nova Venécia, no Espírito Santo. Um abraço para o Davi, para o Wallace e para a Letícia. Davi, estamos juntos, tá? Vamos orar a Deus para abrirmos
a sua palavra mais uma vez e eu quero que você se aproxime nesse momento de oração junto com a gente. Não sei a sua realidade, os desafios que você tem, mas uma coisa eu sei. Deus está olhando para você, para a sua casa, para a sua família. Creia nisso. Não sei se você acredita no Senhor, acredita em Deus e na Bíblia, não sei. Mas o Senhor está contigo. Vamos orar. Pai, a gente está conversando contigo porque a gente quer entregar nossa vida, queremos conhecer mais da tua vontade. Transforma nosso coração, molda-nos conforme os teus propósitos. Eu suplico, eu clamo por isso. E agora, faça-nos entender a palavra, que a palavra fale ao nosso coração. Porque nós queremos pedir, mas nós queremos viver em harmonia contigo. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a acompanhar, a abrir comigo a sua Bíblia. Nós ontem nós começamos a trabalhar o assunto da vontade, das nossas escolhas, como Deus respeita os caminhos e como Deus vai direcionando quando Ele vê que no nosso coração há a intenção de estar em harmonia com a sua vontade expressa na sua palavra. Eu terminei com esse texto que conhecer a vontade de Deus tem mais a ver com conhecer a Deus do que saber exatamente o que fazer em cada encruzilhada da vida, porque isso a gente vai despertando a nossa confiança nele. Vamos a Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Lembra? Aquilo que eu peço está em harmonia com a vontade de Deus ou eu sou o foco? É o texto de Tiago, capítulo 4, verso 3. Prazeres é uma palavra importante aqui. Aquilo que é para satisfazer a minha vontade. Agora vamos entender o contexto do texto. Eu sempre tenho trabalhado. Voltemos a alguns versos anteriores. De onde procedem guerras? A palavra originalmente, né, ela poderia ser traduzida também, né? Guerras também traduzido. Brigas. De onde provém as contendas, as batalhas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vejam só, ele usa 3 expressões, guerras, contendas e militam. 3 expressões que são usadas para confronto. E a palavra prazeres aparece aqui. De onde aparece? De onde vêm as guerras, as brigas entre vocês? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, por que há desarmonia entre vocês? E ele diz, porque você está focado em você mesmo, naquilo que você deseja. Lembra que na carta de Tiago, ele vai enfatizar muitas vezes que a religião pura, verdadeira, é aquela que se preocupa com o outro. É aquela que vê a necessidade do outro. Mas, de forma muito clara, eles estão focados neles mesmos. E Tiago escreve a carta para a igreja cristã dizendo assim, não foquem em vocês mesmos. Se preocupem com os outros, com o que as pessoas estão passando. Essa é a religião pura, verdadeira. Se você foca em você mesmo, o que vai acontecer? Guerras, contendas, brigas. E vocês vão viver vão viver em desarmonia, porque cada um vai focar em si mesmo. Esse é o contexto. Olha o verso 2 agora. Verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Vejam só. Você está preocupado com os seus desejos, aquilo que eu quero, a cobiça. Eu não tenho nada, porque você está desejando
o mal para o outro, porque você está focado em você mesmo. Invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar. Ele repete expressões de guerra. Nada tendes porque não pedis. E agora, volta o verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, por que muitas vezes aquilo que eu peço, eu não recebo? Por que aquilo que eu peço, o Senhor não atende? Porque não está sob a vontade dele. O princípio, lembra bem, o princípio do pedir nunca vai ser uma visão egoísta para satisfazer o meu desejo. O princípio do pedir para estar em harmonia com a vontade de Deus é, no caso do contexto do texto, eu pensar no meu próximo. Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Se eu estou pedindo para satisfazer os meus desejos, estou focado em mim mesmo, o Senhor não vai pedir, não vai me atender. Por quê? Aí entra, porque eu não estou vivendo ou estou pedindo de acordo com a vontade. O princípio é o princípio do altruísmo e não do egoísmo. O princípio é o princípio em pensar no outro primeiro e não satisfazer o meu desejo para os meus prazeres. Dá para entender? Aí a gente começa a entrar em harmonia com o que Deus deseja. Será que quando eu me ajoelho, estou clamando, eu estou focado em mim mesmo? Ou estou dizendo, seja feita a tua vontade? Nós vamos estudar a partir de amanhã o texto do Pai Nosso para a gente entender isto de forma mais detalhada. E o verso 4 vai dizer, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que o mundo, né, dentro do contexto, lembra que a gente leu os versos anteriores, está focado nos seus próprios prazeres. E quando eu foco nos meus próprios prazeres, eu sou inimigo de Deus. Porque aquele que é amigo de Deus vai se preocupar no bem do próximo. Essa é a ênfase da carta de Tiago. Sequência, para a gente entender o que o autor bíblico está expressando. O pastor Milton Torres, que faz um comentário do livro de Tiago, diz, Deus distribui bênçãos aos que oram e não aos que brigam. Ele nunca será o ministro dos nossos desejos. Lembra bem qual é o contexto ali? Vocês estão brigando entre vocês porque vocês estão focados em vocês mesmos. E Deus não pode atender aquele que está brigando para satisfazer os seus próprios desejos. É para a gente pensar um pouquinho como têm sido as nossas reações, os nossos pedidos a Deus, se eles estão fundamentados na desarmonia, no ódio e na briga, o nosso pedido não tem significado diante do Senhor, porque o Senhor não vai realizar um ministério para satisfazer os meus desejos. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, a gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus através dos guias de estudos que são produzidos pela TV Novo Tempo e que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. Por isso, não esqueça de ser um aluno da Escola Bíblica e receber gratuitamente o seu guia aí na sua casa. Obrigado a você que é um anjo da esperança, você que nos dá a oportunidade, fazendo a sua doação, de nós distribuirmos
o nosso guia de estudos. Vai aparecer aí na sua tela as maneiras que você pode pedir seu guia de estudos, tá? Mensagem do WhatsApp, acessando o nosso site ou ligando para a gente no horário comercial. Nosso objetivo aqui é proporcionar um conhecimento cada vez maior da palavra de Deus, para que a gente tenha uma vida transformada e para que a gente contagie e transforme o mundo que a gente vive. Isso mesmo. Esse mundo nunca será o ideal, porque nós cremos que o mundo ideal vai acontecer quando Jesus vier nas nuvens do céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos a responsabilidade de sempre oferecermos o melhor. Eu fui para o intervalo fazendo a leitura desse texto do comentário do pastor Milton Torres, dentro do contexto do texto de Tiago capítulo 4, verso 2. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E o contexto é, vocês estão brigando, vocês estão querendo satisfazer a sua vontade. E aí o pastor Milton Torres faz um comentário que Deus distribui bênçãos aos que oram e não aos que brigam. Ele nunca será ministro dos nossos desejos. Vamos um pouquinho adiante. Como é que a gente pode, então, sermos guiados para buscarmos cada vez mais a vontade de Deus naquilo que a gente pede? E o texto de Romanos, capítulo 8, verso 26, vai nos ajudar nessa compreensão. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. A palavra assiste fica do nosso lado, em nossa fraqueza, em nossa fragilidade, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando a gente lê o contexto desse capítulo 8 de Romanos, lembrando que ele começa lá no capítulo 7, Paulo está escrevendo aos cristãos, dizendo que há uma nova vida para aquele que está em Cristo. Começou lá no capítulo 7, da batalha que existe no coração, a batalha interior. E no capítulo 8 ele vai dizer que nenhuma condenação há para aquele que está em Jesus. E aí ele fala sobre a vontade da carne e ser guiado pelo Espírito. E ele vai aprofundar isso, ser guiado pelo Espírito. E ele vai dizer que todos os que são guiados pelo Espírito, verso 14, são filhos de Deus. E na sequência, ele vai falar sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre os desafios que os cristãos enfrentam. Mas esses cristãos, diz o apóstolo, não estão sozinhos, porque diante da dor e diante dos desafios, diante do sofrimento, vem a incompreensão. Porque a gente tem interrogações, a gente clama, o sofrimento que não passa, a solução que não vem, e a gente fica naquela angústia. Mas aí vem o Espírito Santo. E quando a gente vai para o tema do Espírito Santo na Bíblia, a gente entende que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Pessoa essa que o Senhor prometeu que viria para que nenhum dos seus discípulos ficassem sozinhos, para que nenhum dos seguidores ficassem órfãos. E esse Espírito nos assiste, diz Paulo, em nossa fraqueza. Ou seja, esse Espírito está do nosso lado para guiar-nos, para que os nossos clamores, para que o nosso pedido, para que aquilo que é insuportável para nós esteja junto do Senhor de forma harmoniosa, para que eu esteja pedindo realmente, ou esteja desabafando realmente de forma sincera. E a expressão gemidos inexprimíveis expressa muito bem o que o Espírito está fazendo por nós, porque o Espírito está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo trabalha para que as nossas ações estejam de acordo com a vontade de Deus, diz o comentarista Warren Wiersbe. Então o Espírito vai trabalhando na minha mente para que as minhas ações,
o meu clamor esteja de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes, esse clamor é um grito insuportável. E o Espírito está ali. Sabe por quê? Porque o grande objetivo, a grande vontade de Deus para a minha vida é me salvar. Isso mesmo. Estou falando salvar, talvez você não entenda. Não é salvar simplesmente das minhas intenções más aqui, porque a minha natureza é má. É começar a me salvar aqui, mas é me dar a certeza de que um dia eu vou viver a eternidade. Sabe por quê? Porque não seria lógico. Não seria lógico para a vida viver simplesmente o tempo que eu vivo aqui. E o Senhor deseja me transformar agora, mas me deseja dar uma transformação eterna. E o Espírito faz isso quando eu clamo, para eu estar em harmonia com o Senhor. Sequência. Esse tema da atuação do Espírito Santo é profundo para a gente. 1 João capítulo 5, verso 14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa palavra confiança aqui dá a ideia de liberdade. Eu tenho a liberdade para que, se eu pedir segundo a vontade dEle, Ele vai me ouvir. Lembra, essa vontade não é um mistério, essa vontade pode não ser específica, mas essa vontade é um princípio expresso na palavra e iluminado pelo Espírito. Dá para entender? Rapidamente. Vamos ver se consigo fazer em um minutinho aqui, para a gente entender isso aqui. O Espírito Santo, aqui estou eu. O Espírito Santo trabalha na minha mente para que a minha vontade, os meus desejos, estejam de acordo com a vontade de Deus. E esse processo é uma ação do Espírito quando eu vou buscando o conhecimento da palavra. E isso aqui pode não é uma coisa misteriosa. Isso aqui pode não ser uma coisa específica, não. Mas são princípios que estão apresentados na palavra. Fica claro para você? Eu trabalhei um pouquinho isso já. Então, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida. Voltemos aqui ao texto. O Espírito Santo vai trabalhando na minha vida. Eu tenho liberdade para que, segundo a vontade, não é detalhado, mas Ele olhou a intenção do meu coração. Ele vai me ouvir. E o ouvir não significa um imediatismo de resposta. Dá para entender isso? Não significa que já veio. Não. Significa certeza de que eu não estou falando e Ele não está me ouvindo. Voltemos. A palavra de Deus, no verso 15, vai dizer: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Não está falando da resposta. Não. Eu sei que Ele me ouviu. Você sabe que quando você se ajoelhou, quando você ergueu a mão aos céus, você foi guiado pelo Espírito, ainda que foi um clamor dizendo: eu não consigo entender o porquê. Mas você sabe que Ele ouviu. E quando você sai dali, você não está mais preocupado com o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque está nas mãos daquele que pode todas as coisas e fará o melhor por você. Fica claro isso? Eu quero orar nesse momento para que você leve diante do Senhor o que está no seu coração. Para que você seja guiado pelo Espírito,
para que você esteja falando segundo a vontade de Deus, os princípios da palavra. E depois de você falar, você diga: Senhor, o Senhor já ouviu. Agora, eu não estou mais preocupado com a resposta, porque o Senhor fará o melhor. Pai do céu, queremos orar, guiados pelo Espírito, seguindo os princípios da palavra, certos de que o Senhor assim ouvirá o nosso clamor e fará o melhor por nós. E a gente diz amém com a certeza de que o Senhor ouviu a nossa prece, em nome de Jesus. Amém.